A Guerra do Ópio foi um conflito armado ocorrido entre a Grã-Bretanha e a China, nos anos de 1839 a 1842 e 1856 a 1860. Com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente. Porém, havia um problema. A China ainda mantinha algumas restrições em relação ao comércio com países estrangeiros. A Grã-Bretanha, que por sua vez estava passando pela Segunda Revolução Industrial, precisava cada vez mais de matéria-prima, baixos preços e um grande mercado consumidor para realizar a venda de seus produtos. E é aí que a China e a Índia despertam grande interesse por parte dos britânicos, pois ambos tinham uma grande população, o que significaria um grande mercado consumidor. A Índia se mostrava aberta a qualquer tipo de negócio estrangeiro, e pelo contrário, a China era muito resistente, pelo menos no que diz respeito à compra de produtos europeus, mas vender seus produtos a esses países interessados ela não pensava duas vezes. Porém, apesar da seda, da porcelana e do chá serem produtos que despertavam interesse nos britânicos, os chineses só queriam um produto deles, o ópio. Ele era transportado ilegalmente pela Inglaterra para a China, e lá, muitas vezes, os ingleses forçavam os chineses a consumi-lo, o que provoca dependência. Assim, eles obtinham grandes lucros e aumentavam o volume do seu comércio. O ópio é uma planta ornamental com formato de cálice e dele é extraído o látex e ele foi espalhado pelo Oriente, sendo mascado ou fumado. É uma planta psicoativa que provoca efeito de euforia e dependência física, que com o tempo de uso traz decadência física e intelectual. Os efeitos decorrentes ao uso do ópio são náusea, vômito, ansiedade, tonturas e falta de ar. Ele tem uma duração mais ou menos de 4 horas e ele é extraído da papoula e dá origem a outras drogas também, que são a morfina e a heroína. Com isso, o governo chinês proíbe toda a transação da droga e os ingleses ficam irritadíssimos, pois era um comércio que estava dando muito lucro, e acabam declarando guerra contra a China em 1839. No mesmo ano, um súdito chinês foi assassinado por marinheiros britânicos e o comissário imperial ordenou a expulsão de todos os ingleses que estavam na cidade e confiscou cerca de 20 mil caixas de ópio que foi encontrado. Em 1840, um ano depois do início da guerra, o chanceler britânico Lord Palmerston enviou uma força de 16 navios de guerra para uma determinada região chinesa, que resultou no afundamento de boa parte dos navios chineses, além do estado de sítio de Guangzhou ou um bombardeamento da cidade de Nanquim. Esse conflito vai terminar em 1842, com a assinatura do Tratado de Nanquim, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, pelo qual a China aceitou suprir a tudo que a Inglaterra queria, mudando a forma do comércio exterior que permanecia desde 1760, abolia o monopólio das 13 fábricas do comércio estrangeiro em Cantão e em troca foram abertos 5 portos, os de Cantão, Amoy, Fuzhou, Ningpo e Xangai, onde os britânicos puderam comercializar livremente. O Império Britânico também adquiriu o direito de enviar cônsules a estes portos abertos, aos quais era dado o direito de se comunicar diretamente com as autoridades chinesas locais. Ficou também estipulado que o comércio nesses portos estaria sujeito a taxas fixas, que fossem acordadas entre os britânicos e o governo. Foi estipulado uma grande indenização de guerra a entregar a ilha de Hong Kong, que ficaria sob o domínio inglês por cerca de 100 anos. Em 1856, foi desencadeada a Segunda Guerra do Ópio, que foi quando oficiais chineses revistaram um navio britânico chamado Arrow, que levou os britânicos se aliarem à França e aplicarem um ataque em 1857. O governo chinês tentou negligenciar esses ataques e as ordens dos britânicos, porém eles acabaram sendo derrotados. E uma das ordens era que 11 portos fossem abertos para o mercado ocidental. Eles tentaram também resistir a isso, porém a capital Pequim tinha sido ocupada já. E eles foram obrigados a aceitar o Tratado de Tianjin, que propunha a abertura das portas chinesas para os estrangeiros, diplomatas, e eles eram aceitos da China.
E uma das coisas também era a legalização do ópio.